galera, chegou o tal do dia 6 de novembro. Tô gravando esse vídeo aqui, ó, a 1h36 da madrugada, não fui dormir ainda e vamos aqui trazer informações da Batalha de Itu. Estamos muito perto de saber se o Vasco vai para a primeira divisão ou não. Se Deus quiser, vamos ficar com a primeira opção aí, vai dar tudo certo, mas existe sim, infelizmente, uma possibilidade do Vasco não conseguir o acesso. Então tem muita informação importante para trazer para vocês. Dá essa moral aí, tô gravando de madrugada, marimba no like. Se você for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E olha, Vasco e Ituano virou o grande evento do futebol brasileiro nesse final de temporada. O Brasileirão da Série A se encerra domingo da semana que vem. Já tem campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores. A maioria das vagas da Libertadores preenchida, a zona de rebaixamento basicamente também já delimitada, e Vasco e Ituano virou o grande evento do futebol brasileiro nesse final de ano. Vou trazer informações importantes para vocês disso, e falando da importância aí de Vasco e Ituano, você não vai perder a possibilidade de fazer uma aposta, né? Eu super te recomendo aí, ó, Bet7k para tu fazer aposta. As odds da Bet7k são maravilhosas. Grana bacana aí para você acertando a aposta. Indicando um amigo na Bet7k, você ganha R$20 para poder apostar. Primeiro depósito seu, eles dobram o valor. Você pode ganhar até R$1.200 de bônus no seu primeiro depósito. E você tem a possibilidade também agora do cash out. Você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Beleza? Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, falando bastante aí sobre a importância do jogo entre Vasco e Ituano, vocês vão entender que o jogo será transmitido para 17 estados do país. Eu vou trazer para vocês agora aqui, inclusive, uma matéria da UOL falando da importância do jogo. A Globo vai transmitir os jogos do Brasileirão em um horário diferente amanhã. Em vez do tradicional jogo das 4 horas, haverá a transmissão das 18h30, horário de Brasília, entre Cuiabá e Palmeiras. A emissora vai dividir o Brasil entre 4 jogos diferentes ao mesmo tempo, com destaque para as decisões da última rodada da Série B do Brasileiro e um duelo do Palmeiras, já campeão da primeira divisão. A Série B teve a maioria da última rodada marcada para o horário das 18h30 no domingo há mais de um mês. A tabela detalhada foi divulgada pela CBF no dia 28 de setembro. Desde então, algumas partidas foram modificadas, jogos que não alteram mais a classificação do campeonato. Como, por exemplo, a vitória do Grêmio sobre o Brusque, partida realizada na última quinta-feira entre um time que já subiu e outro que estava rebaixado. Mas as decisões, de fato, foram mantidas no horário original. O Vasco será a principal atração da Globo em termos nacionais. O time já poderia ter garantido o acesso à elite do Brasileiro em 2023, mas perdeu em casa para o Sampaio Corrêa por 3-2 no último dia 27 de outubro. Jogo que inclusive teve transmissão da Globo para o Rio e fora do dia tradicional, uma quinta-feira, justamente pela chance de confirmação de vaga à Série A. A Globo está contando aí com uma super audiência do Vasco. Por 2 vezes a Globo mudou a sua programação para passar o jogo do Vasco. Quinta-feira não é dia de jogo na Globo e eles passaram a partida. E agora, num domingo, dia de transmissão da Globo, mais às 6h30. A Globo não passa jogo domingo a esse horário, sempre às 4 da tarde. Tanto é que a maioria dos estados do Brasil terá a transmissão de Vasco e Ituano, ou melhor, Ituano e Vasco, às 16h30. Contra o Ituano, a briga do Vasco será direta. O time Cruz Maltino chega à última rodada com 59 pontos conquistados e ocupa a 4ª colocação, último posto que dá acesso à primeira divisão. A equipe paulista é a 5ª colocada com 57, ou seja, em caso de vitória, conseguirá deixar os vascaínos para trás na tabela e garantir a presença na Série A do ano que vem. Agora, ó, detalhe importante, você que me acompanha aí e está espalhado por todo esse Brasil, se liga para quais estados a Globo vai transmitir o jogo em TV aberta. Ituano e Vasco será transmitido da Globo para os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas,
Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Maranhão, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal e das demais regiões de Sorocaba, São Paulo e Juiz de Fora, Minas Gerais. Os canais Sport TV e Premier mostram a partida em todo o país. Está sendo tratado, como eu disse para vocês, como o grande evento esportivo do final de temporada do Brasil. Falando um pouco sobre o nosso adversário, tenho duas situações importantes para trazer para vocês. Uma diretamente envolvendo o campo. O Ituano está cogitando a possibilidade de receber uma doação ou de tentar ali fazer um movimento interno no clube para pagar os R$1 milhão aí que está proposto em contrato entre Vasco e Ituano, para que o Ituano possa utilizar o Vinícius. Olha a representatividade que o Vinícius tem hoje dentro do Ituano. Eu vou trazer para vocês mais detalhes. A matéria é do Globo, da UOL, e só teve um caso similar no Brasil. Foi na temporada 2020, onde o Inter podia se sagrar campeão. Foi ele e o Flamengo para a última rodada, e um torcedor ilustre do Internacional pagou a multa de R$1 milhão para o Rodinei atuar, e acabou que o Inter ficou sem o título. Dono da melhor campanha do segundo turno da Série B com 37 pontos, o Ituano saiu da briga contra o rebaixamento para disputar vaga elite do Brasileirão. Um dos responsáveis pelo crescimento surpreendente do Galo de Itu é o atacante Vinícius Paiva, de 21 anos, que chegou ao clube já com a competição em andamento. Como o jogador está emprestado pelo Vasco, adversário de amanhã, o clube paulista terá de pagar R$1 milhão ao clube carioca caso queira utilizar Vinícius, exatamente como aconteceu com o lateral direito Rodinei, que disputou o Brasileirão de 2020 pelo Internacional, emprestado pelo Flamengo. 2 anos depois, o Ituano está na mesma posição do Inter. Vinícius Paiva disputou apenas 10 partidas pelo clube na Série B e foi titular somente uma vez pelo clube do interior, justamente no jogo passado, no triunfo por 2-0 sobre o Londrina. Aliás, foi dele a assistência para o primeiro gol de Ailon, que marcou 2 vezes. Vinícius também foi importante no triunfo por 1-0 sobre o Sampaio Corrêa pela 36ª rodada, quando deixou o banco de reservas e fez o único gol da partida. Escalar ou não escalar Vinícius Paiva? O All Sport apurou que o assunto ainda é avaliado pela diretoria. A quantia é bastante significativa para o clube do interior de São Paulo, que tem um teto salarial de R$25 mil. Pagar um valor tão elevado e não conquistar o acesso pode comprometer as finanças para a temporada seguinte. Outra possibilidade é receber uma doação, como aconteceu com o Internacional em 2020. E aqui vai um relato. Vamos fazer uma vaquinha, vamos tentar fazer com todo mundo, brincou o técnico lituano Carlos Pimentel. Realmente é um valor que, se não me engano, só uma vez foi pago no futebol. Ele é um menino de ouro que continua nos ajudando na sessão de treinos, sabe o papel dele, está treinando a nossa defesa, continua com o otimismo e a irreverência dele, mas infelizmente para esse jogo não jogará. É uma perda significativa, mas a solução dos nossos problemas está sempre dentro do vestiário. Então Vinícius é dúvida para a partida, estão cogitando aí uma doação ou fazer uma vaquinha, até mesmo o clube se arriscar de tentar pagar aí os R$1 milhão. O problema é que, caso eles não consigam acesso, vai gerar um grave problema financeiro para o Ituano, que tem aí uma receita bem baixa, e não conseguindo acesso pode entrar numa dívida. O Vasco pode até mesmo, se eles não entrarem com pagamento à vista, não sei se esse pagamento tem que ser à vista, pode o Vasco acabar tomando até um calote. Beleza? E agora vamos falar dos feitos do Ituano. O Ituano, que é o nosso adversário desse domingo, tem conseguido vitórias importantes contra grandes clubes do futebol brasileiro. E eu vou trazer para vocês aqui um levantamento feito pelo Globo Esporte, para vocês conhecerem 10 façanhas do Ituano de 2002 para cá. Ó, na terra dos exageros, para quem não sabe, Itu é conhecida aí como a cidade do exagero. Lá tem um grande orelhão, tem os cotonetes gigantes. Eles brincam que tudo em Itu é muito grande. Não é só a cidade de Itu que tem mania de grandeza em sua história. O Ituano também coleciona diversos momentos memoráveis,
em que o time do interior paulista derrubou os gigantes do futebol brasileiro. E agora, ó, para comprovar que o Ituano é uma pedra no sapato dos gigantes, o GE listou 10 vezes que o Galo de Itu superou alguns dos maiores clubes do país nos últimos 20 anos. Ó. Ituano 2, Corinthians 0, 2002. Com grandes disputando o Rio de São Paulo, o Galo de Itu conquistou o Paulistão, que tinha apenas times do interior. Após a conquista, participou desse pequeno torneio com 3 grandes da capital. Na outra semifinal, o São Paulo derrotou o Palmeiras e se classificou para a final. O Ituano perdeu de 3-2 para o Timão no jogo de volta e garantiu a vaga na final. Na decisão, o título do tricolor após empate Itu e vitória no Morumbi. 2006, Atlético Mineiro 1, Ituano 2. Em um jogo de festa para o Atlético Mineiro com a apresentação do novo uniforme, o Ituano derrotou o Galo Mineiro em pleno Mineirão pela Série B. Marinho abriu o placar para os donos da casa, mas o Galo de Itu virou o jogo com gols de Reginaldo e Paulo Santos. A vitória do Galo de Itu quebrou a invencibilidade dos mineiros. 2007, Corinthians 1, Ituano 2. Aos 37 anos de idade, o atacante Sorato, conhecido por marcar o gol do título brasileiro do Vasco de 89, beijão Soratinho, ao qual tem uma amizade aí e tem um carinho muito grande, fez os 2 gols da vitória do Ituano contra o Corinthians no Pacaembu. Já no final da partida, Christian descontou para o Timão, que era comandado por Emerson Leão. Esse jogo pelo Campeonato Paulista foi a última vez que a equipe do interior derrotou o Alvinegro do Parque São Jorge. 2007, aliás, foi um ano muito ruim para ambas as equipes. Lanterna da Série B, o Ituano foi rebaixado e só voltou a disputar a segunda divisão nacional em 2022. Já o Corinthians foi rebaixado no Brasileirão pela primeira e única vez em sua história. Ituano 2, Palmeiras 1, 2013. Só a vitória servia para o Ituano não ter rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. Na última rodada, o Galo de Itu derrotou o Palmeiras por 2-1 de maneira dramática. A equipe abriu o placar com Fernando Gabriel, mas o Verdão empatou com o Thiago Real. A vitória só veio aos 47 minutos do segundo tempo com um gol de Marcão, atacante revelado pelo Rubro Negro. 2014, Palmeiras 0, Ituano 1. Após derrotar o Botafogo de Ribeirão Preto nos pênaltis, o Ituano foi ao Pacaembu para enfrentar o Palmeiras em um jogo único da semifinal do Paulistão. O gol da vitória e da classificação, marcado por Marcelinho, saiu aos 39 minutos do segundo tempo. 2014 ainda, Santos 1, Ituano 0. A vitória do Santos foi sem dúvidas a derrota mais saborosa da história do Ituano. Após vencer o jogo de ida da final do Paulistão por 1-0 com gol de Christian, o Galo de Itu perdeu pelo mesmo placar no confronto da volta, também disputado no Pacaembu, com gol de Cícero. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, terminando com a vitória da equipe do interior por 7-6, após intermináveis 16 cobranças. Foi o segundo título paulista do Ituano, feito que conferiu ao time algo inédito até hoje. Nenhum time do interior conquistou o estado 2 vezes. Aliás, esta foi a última vez que um pequeno desafiou a soberania dos 4 grandes paulistas e foi campeão. Naquela decisão de pênalti, Rildo e Neto, sobreviventes do acidente da Chape, desperdiçaram suas cobranças pelo Santos. Gabigol, que era reserva de Leandro Damião, foi um dos 6 santistas que converteram suas cobranças. O Ituano, comandado por Doriva, que após ser campeão paulista pelo Ituano, foi treinar o Vasco na temporada seguinte e se sagrou, inclusive, campeão carioca pelo Vasco. Esse também foi o último jogo narrado por Luciano do Vale, que morreu na semana seguinte. Um fato até triste aí. 2018, Ituano 2, São Paulo 1. A vitória por 2-1 contra o São Paulo ganhou contornos épicos, principalmente por conta do desfecho da partida. Pelo Paulistão de 2018, com gols de Ronaldo e Alisson, o Ituano vencia por 2-1 até os 48 minutos do segundo tempo, quando o árbitro marcou pênalti para o São Paulo. O peruano Cueva, que havia feito o gol dos visitantes, cobrou, mas parou nas mãos do goleiro Wagner, o mesmo que defendeu
a cobrança de Neto, que deu o título paulista ao Galo de Itu 4 anos antes. E o nono e o penúltimo momento que eu vou narrar para vocês aqui, Ituano 5, Santos 1, 2019. Comandado pelo argentino Jorge Sampaoli, o Ituano vinha arrasador com 100% de aproveitamento no Paulistão de 2019. A sequência não só foi interrompida, como foi arrasada. Comandado por Gabriel Martinelli, na época com 17 anos, o Ituano goleou o Peixe por 5-1 em uma atuação impecável do time da casa. E agora, em 2022, Grêmio 0, Ituano 1. O 10º e último grande momento do Ituano contra Gigantes foi nessa edição da Série B. Diante do Grêmio, o Galo de Itu ganhou por 1-0, com um gol do zagueiro Lucas Dias, aos 42 minutos do segundo tempo, em plena arena do Grêmio. A partida foi válida pela 26ª rodada da competição. Curiosamente, essa foi a segunda vez que o Ituano jogou contra o Tricolor em Porto Alegre, e a segunda que venceu. A primeira que não entrou na lista da reportagem foi 2-0 para o Galo, na Série B de 2005, no estádio do Beira-Rio. Sim, no Beira-Rio, com portões fechados por conta de uma punição do time gaúcho. Então o Ituano, em sua história, tem momentos aí de grandeza de conseguir vencer times importantes do Brasil. Algumas coisas me chamaram a atenção. O Ituano tem histórico de fazer gols aí nos minutos finais. O que tem acontecido muito nos jogos do Vasco, tanto para um lado quanto para o outro, é gols nos minutos finais. O Vasco teve viradas épicas aí contra Ituano, ou se Deus quiser, contra o Ituano, contra o Criciúma e contra o Operário. Teve gol no final contra o Sport também, mas sofreu desse veneno contra o Sampaio Corrêa. Inclusive o gol do empate já era aos 51 minutos, mas aos 54 o Sampaio Corrêa acabou fazendo o seu gol. Nesse vídeo eu procurei trazer um pouco de informações aí do nosso adversário para vocês conhecerem um pouco melhor. Nós temos sim que respeitar o Ituano, é uma equipe pequena do futebol brasileiro, mas que vem fazendo uma boa campanha. E o Vasco, apesar de um gigante brasileiro, vem numa fase muito negra já há um bom tempo e não vive um bom momento. O Vasco entra muito pesado para o jogo e o Ituano leve, pressionado sim, vendo tão próximo um sonho que era muito distante, mas ao mesmo tempo sabendo que a pressão é toda dos gigantes da colina. É isso, galera. Meio-dia eu volto aí com mais informações e aí já trazendo o lado do gigantão da colina, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento, Diguinho volta mais, tamo junto, valeu, fui!